São desta preocupação com o vírus, Noilma. Você diria que é ainda esse momento? Quer dizer, as pessoas não entendem muito bem qual é a curva, quando é o pico, né, do Covid-19 aqui no município? Bom, quando será o pico, nós não sabemos. O último estudo que a gente tem da UFMG, de que eles usam inúmeras variantes, o pico da epidemia em Minas Gerais seria do meio para o final de maio. Né? O que isso quer dizer? Mês passado, nós falávamos, né, o pessoal perguntava quando seria esse pico, a gente tinha estudos, e da própria UFMG, o mesmo estudo que o agora atualizado, ele tinha uma previsão de que acontecesse no final de abril. Mas todas as medidas que estão sendo tomadas estão sendo no sentido de retardar esse pico, ou seja, que a contaminação se dê de forma gradativa. Né? E por que isso é importante? É porque os serviços de saúde, como nós falamos desde o início, né, o trabalho é para que a contaminação se dê de forma gradativa, para que o serviço consiga atender a toda a população. Então, à medida que você retarda essas contaminações ou alonga, achata essa curva, o serviço tem um prazo, né, um tempo maior para se estruturar, como está acontecendo. O senhor, doutor, comunga do mesmo pensamento? É isso, é essa análise mesmo? Sim, acho que a colocação do Nemo foi perfeita. À medida as medidas de isolamento, ao longo que as medidas de isolamento vão tomando efeito, a gente consegue retardar esse pico, ou seja, a gente consegue prolongar esse pico, fazendo com que as infecções elas vão chegando de forma gradual no sistema. A grande preocupação é a gente não conseguir retardar o pico e chegar todo mundo de uma vez. Infectar, quem tiver que infectar vai ser infectado. A ideia é você fazer isso acontecer de uma maneira devagar. Se isso acontecer devagar, o sistema de saúde consegue absorver todo mundo. Então, a pergunta para os dois ainda, Noilma, não é o momento agora então de afrouxamento, eu falo da questão dessa prevenção por parte das pessoas. Sim, eu acho que mais do que nunca as medidas de proteção individuais têm que ser levadas a sério. Né? Você precisa se cuidar e cuidar das pessoas que estão próximas a você. Então, importantíssimo, extremamente, eu diria que vital, né? Essas medidas, e aí a gente depende mais do que nunca das atitudes de cada um. É isso, doutor? Sim, eu acho que também não é o momento da gente abaixar a guarda, principalmente num cenário que a gente vê até esse retardo desse pico, ou seja, as medidas de isolamento vêm surtindo efeito. Então, é claro que isso envolve muita coisa, né? A gente, como membros da área da saúde, a gente está falando da área da saúde. A gente sabe que isso envolve economia, envolve social, mas falando como médico, não é o momento de abaixar a guarda. Mas ainda, quem puder, né, ficar em casa, se manter isolado, que continue assim, né, Noilma? Exatamente, né? Se eu posso diminuir circulação, vamos deixar para quem é essencial essa circulação. Né? E ainda circulando, o que eu posso fazer, o que é possível fazer como proteção? Né? Então, são as medidas que a mídia toda tem reforçado. Uso da máscara, e não só o uso da máscara, o uso mais importante do que o uso da máscara é o uso correto da máscara. Né? Aí as outras medidas de distanciamento social, de higienização. Né? Então, são medidas que a gente precisa adotar e não esquecer. Isso é o deverzinho de casa, né? O checklist. Eu precisei sair. Qual que deve ser o meu comportamento enquanto eu estiver próximo a outras pessoas e o meu comportamento, as medidas em relação quando eu voltar para casa. Né? Então, isso é muito importante. Doutor Christian e também a Noilma, doutor, você acha que ainda assim, nós, né, leigos, ainda é muito pobre o que ainda se sabe da questão do Covid-19, de que forma que é a reação do Covid, do vírus, né? De que forma tem a questão desse pico que a gente já tratou aqui. Você acha que ainda há muita coisa, ainda a gente desconhece muita coisa com relação a esse vírus? Sim, eu costumo falar com os colegas o seguinte, a gente está passando por um momento em que todo mundo virou especialista de Covid, mas ninguém sabe nada. Né? Então a gente tem aí inúmeras teorias a respeito da fisiopatologia da Covid dentro do organismo, mas que na verdade a gente não tem nenhuma comprovação científica, que a gente não tem
em relação aos tratamentos, a gente não tem nenhum tratamento que seja com uma indicação forte de ser feita, né? Todos os tratamentos que a gente tem são tratamentos que são baseados em trabalhos que têm um número de doentes que participaram muito pequeno. Isso faz com que a gente esteja realmente dentro de um cenário onde todo mundo sabe um pouquinho de Covid, mas ninguém sabe nada. Se hoje você chegar com qualquer pessoa na rua e perguntar ela sobre, sabe o que é coronavírus? Ela vai te dar uma aula, independente se for da área da saúde ou não. Mas é aquela coisa, o que eles sabem é, teoricamente, um pouco menos do que a gente sabe. Porque a gente tem muita teoria, mas comprovação certa mesmo nenhuma. Isso, eu. Exatamente, né? Hoje somos todos especialistas em Covid e a gente vive cada dia, é um dia diferente. Outro detalhe também, né, para a gente passar para esse ouvinte, né, da Rádio Módulo FM, que nesse momento nos acompanha aqui, esta questão, às vezes as pessoas acham que quando a imprensa fala, tem que ficar em casa, né, que a gente coloca e se torna esse assunto mais evidência, que não é isso tudo que a imprensa tem dito com relação aos números, né? Qual que é a opinião de vocês? Quer dizer, é uma doença para temer mesmo, para a gente, evidentemente, ter essa precaução mesmo com a doença? É isso tudo que a mídia toda vem falando, que nós da imprensa tem citado a todo momento? Bom, se é para temer, eu acho que diante do desconhecido, né, o fato da gente estar lidando com o desconhecido já é um motivo para temor, né? A outra questão que nos preocupa e que a gente insiste para que quem pode ficar em casa fique em casa se nós tivermos uma contaminação de um grande número de pessoas, a gente tem uma população que tem um número expressivamente, né, um número grande de idosos e pessoas com comorbidades. Essas são as pessoas que a gente tem verificado nos dados, inclusive de outros países, que podem agravar. E aí, qual que é o nosso temor, né? Meu, da área de saúde, que a gente trabalha no planejamento, na organização, se eu tiver 20 pessoas doentes e uma capacidade de atender 10, como é que isso fica? Quem escolher e de que forma escolher? Então, esse, né, é o meu maior temor, né? Que se tenha um número grande de pessoas doentes com a necessidade que a gente não consiga atender no tempo correto e da forma correta. Sim, eu também compartilho com a Noilma. E outra, às vezes as pessoas ficam achando que é muito sensacionalismo, né? E igual outro dia eu até ouvi... Que às vezes mistura um pouco do Covid com política também, exatamente, né? Igual outro dia eu até ouvi, tem que acabar com esse teatro da área da saúde. Olha, eu acho o seguinte, a gente está passando por um momento onde a gente ainda tenta fazer uma prevenção. A gente está falando de Brasil, né? Um país subdesenvolvido. A gente não está falando de Europa. A quantidade de hospital de campanha que foi feito ao longo do Brasil já chama atenção para a gente. Se fosse alguma coisa boba, eu acho que o pessoal não falaria assim, não é possível que eles iam montar essa quantidade de hospital de campanha. Mas aí, como se trata de Brasil, todo mundo fala assim, mas mas vai ter desvio de verba. Mas eu te convido a pensar numa coisa. Olha o que está acontecendo na Itália. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando começou o surto, eles tentaram comprar todos os respiradores do mundo. Inclusive, nós tivemos que fechar a exportação a saída de alguns respiradores daqui, porque eles queriam comprar todos os respiradores do mundo. Então, isso não é uma coisa que a gente está falando só aqui, que está sendo alarmado só dentro do Brasil. A gente tem dados reais que todo mundo pode acompanhar a nível de mundo. Outro detalhe também, né, eu gostaria que vocês acrescentassem até uma pergunta aqui do Gilmar José de Oliveira, né? É porque a gente fala muito nos números, né, dos casos confirmados. Aí tá dizendo aqui, quantos já recuperaram, quantos estão na UTI e quantos ainda não estão no total de quantos infectados, que quer saber aqui. Falar em curados, né? Inclusive eu vi um vídeo bacana lá da Santa Casa aqui de Patrocínio, doutor, gostaria que você comentasse também a Noilma, né, do senhor, né, acho que é Silvio, né, sendo recuperado. Gostaria que o senhor falasse, o senhor estava na equipe no dia que ele ganhou alta, como é que foi todo esse processo, como é que o senhor viu aquele momento daquele senhor, a família aguardando ele?
Tava assim. Foi um momento extremamente emocionante, né, para a equipe toda. A gente teve um paciente que foi infectado, né, extremamente grave. Paciente, até colegas nossos achavam não vai dar certo, sabe? Mas a equipe estava preparada, a equipe se empenhou e o paciente teve alta, né? Teve alta, nós fizemos um corredor para ele, fez uma saída bacana para ele. Foi muito emocionante. Isso leva a gente a refletir até naquilo que a Noilma estava falando, né? O nosso grande medo é, não que a gente não esteja preparado para atender, porque eu tenho certeza que as UBS estão preparadas para fazer o encaminhamento dos pacientes graves, o atendimento dos pacientes leves, moderados, o pronto-socorro também para dar esse primeiro atendimento e nós da Santa Casa para fazer o atendimento desse paciente mais grave. O grande problema não é dificuldade de manejo, mas sim, às vezes, dificuldade de recurso. Que igual a Noilma falou, se eu tenho, às vezes, 20 pacientes doentes graves, 10 vagas, alguém fica sem ser atendido. É a questão, né, Noilma, da demanda. A preocupação da área da saúde é essa demanda, para todo mundo não pegar o vírus ao mesmo tempo e precisar, ao mesmo tempo, de tratamento, é isso, né? Exatamente, Jânio. Isso que o Christian colocou desse caso do seu Silvio, ele mostra para a gente a importância da organização da rede de atenção à saúde. Né? O paciente chegou, teve o primeiro contato com a UBS automaticamente já tomou todas as medidas, as equipes também preparadas, né, para dar o atendimento correto, monitorar e saber qual é o ponto certo, né, em que momento esse caso se torna grave e precisa encaminhar para um nível de atendimento mais complexo. Né? Então, isso mostra a importância da organização, né, da gente ter um serviço organizado, uma rede preparada para conseguir atender na hora da necessidade. Os mais afetados continua sendo essa faixa etária acima de 60, 50, 60 ou não? Os mais afetados, no caso de patrocínio, é uma população que não está diferente do Brasil. Né? E de Minas Gerais também, uma população adulto, né? Uma população de adultos, os mais afetados. No entanto, os hospitalizados, as hospitalizações e os casos graves, né? A gente não teve um número tão grande, mas o que nos mostra é isso, né? O caso de óbito em patrocínio é paciente idoso com comorbidade e também o caso do seu Silvio, um paciente que evoluiu, né, para uma gravidade maior, uma pessoa com uma idade mais avançada. Enquanto que os outros casos positivos são pacientes mais jovens e tiveram casos, né, leves. A maioria deles com recuperação o tempo todo em domicílio. Muito bem. Pois não, pode complementar, doutor. E aí, o que chama a atenção? Apesar da gente não ter necessariamente o maior número de casos dos acima de 60 anos, a gente tem a maior mortalidade acima dos 60 anos. Não que a gente não tenha mortalidade abaixo de 60 anos, paciente com comorbidade. Temos sim. Mas a gente tem um grande número de mortalidade, uma mortalidade altíssima naqueles pacientes acima de 60 anos com comorbidades. E aí, vale aquele recado. Nós tivemos uma mudança no cenário de patrocínio. E aí o pessoal pensa assim, qual que é o problema disso? O problema é que a gente tem um caso de um paciente que não teve contato com ninguém que era suspeito ou confirmado e que também não veio de fora. Isso significa que nós já temos pessoas que são assintomáticas transmitindo. E aí que implica, às vezes, de idoso, porque tem uma alta taxa de mortalidade, às vezes ficar indo na rua, não tomar as precauções necessárias. Por quê? Às vezes, no ambiente que ele está, às vezes na fila de banco, às vezes numa padaria, a gente tem pessoas assintomáticas causando transmissão. Muito bem, vamos para o intervalo comercial, 12h17 na Módulo FM, recebendo aqui a Noilma Passos e também o médico Dr. Christian Garcia, aqui no Jornal da Módulo FM dessa segunda-feira. Intervalo comercial, já a gente volta com esse bate-papo aqui na Rádio Módulo FM. Aproveite a promoção de quarentena da Andap e parcele toda a linha de peças para seu carro em 5 pagamentos no cartão sem juros no preço à vista. Homocinética do Gol a partir de R$ 73,00. Homocinética do Palio ou Estrada a partir de R$ 110,00. Andap Autopeças, a peça que o seu carro precisa no varejo a preço de atacado. Telefones 3832-3131, 3831-9581 ou 3832-15
1586. Protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho. Atendimento completo em medicina ocupacional, sala de treinamento e profissionais capacitados para um atendimento eficaz. Nosso compromisso é investir cada vez mais em você, nosso cliente e parceiro. Protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho, valorizando a vida e o sucesso da sua empresa. Avenida Altino Guimarães, 889, Marciano Brandão. Fone 3832-4533. A gente sabe que para avançar na vida, são muitos os caminhos a seguir. Escolher uma instituição que tem mais de 40 anos de tradição faz toda a diferença. Venha fazer pós-graduação no Unicerp. Direito Processual Civil e orientação educacional, gestão estratégica de negócios, disfagias, orofaríngeas e fonoaudiologia hospitalar e proteção de plantas. Inscreva-se unicerp.edu.br. Pós-graduação Unicerp. Mais bagagem para você ir mais longe. Aproveite a promoção de quarentena da Andap e parcele toda a linha de peças para seu carro em 5 pagamentos no cartão sem juros no preço à vista. Homocinética do Corsa a partir de R$102. Homocinética do Uno a partir de R$93. Andap Autopeças, a peça que o seu carro precisa no varejo a preço de atacado. Telefones 3832-3131, 3831-9581 ou 3832-1586. A gente sabe que para avançar na vida, são muitos os caminhos a seguir. Escolher uma instituição que tem mais de 40 anos de tradição faz toda a diferença. Venha fazer pós-graduação no Unicerp. Direito Processual Civil, inspeção, supervisão e orientação educacional, gestão estratégica de negócios, disfagias, orofaríngeas e fonoaudiologia hospitalar e proteção de plantas. Inscreva-se unicerp.edu.br. Pós-graduação Unicerp. Mais bagagem para você ir mais longe. Você está ouvindo Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento. Andap Autopeças. Unicerp. Protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho. Meio-dia 20 na Módulo FM, estamos apresentando aqui o Jornal da Módulo FM, segunda-feira, 20 de abril de 2020, com a presença novamente da Noilma Passos aqui na Módulo FM e Dr. Christian Garcia. Gostaria que vocês, né, os dois aqui, ou a Noilma, né, para a gente entender e colocar para o ouvinte, para a população de Patrocínio, como é que funciona, você pergunta, faça essa pergunta, né, como é que funciona a questão dessa análise do boletim que sai aqui em Patrocínio, a gente fazendo um comparativo também com o boletim do estado de Minas Gerais. O que vocês poderiam acrescentar para a gente faça que o ouvinte, a população, entenda um pouco mais? Bom, Jânio, no início, quando a gente começou, depois do primeiro caso positivo em Patrocínio, nós sempre aguardávamos a validação do Estado para divulgar qualquer dado. E isso gerou em algumas pessoas, a população, o questionamento, né? Se a Secretaria de Saúde estaria escondendo algum dado, se o Serviço de Saúde estaria escondendo algum dado. Bom, diante disso, a gente conversou e o que a gente resolveu? Né? Desde então, a gente tem atualizado os dados imediatamente, né? Sempre de posse de um caso positivo, de um óbito, qualquer resultado, a gente atualiza imediatamente o boletim. E isso tem trazido um outro questionamento. Os dados, os números mostrados no boletim oficial da Secretaria de Estado da Saúde, que diferem do nosso. Né? Hoje, a Secretaria de Estado da Saúde traz lá 8 casos confirmados em Patrocínio e um óbito. E o nosso boletim municipal, né, traz 18 casos confirmados. Nós, município de Patrocínio, alimentamos os dados do Estado. É assim que funciona em todo o Brasil. O município, ele produz o dado, ele informa para o Estado, que alimenta o banco do Ministério da Saúde. Então, essa diferença nada mais do que a antecipação do que o boletim do Estado vai colocar. Tá? Esses 18 casos confirmados, essa diferença dos 10, foi possível graças à aquisição do teste rápido. Então, se chega tanto na Santa Casa quanto no pronto-socorro, algum paciente grave, hoje a gente consegue fazer o teste rápido se tiver critério, se tiver com mais de 7 dias de sintoma.
E também dos casos leves, foi exatamente o que aumentou o número de casos confirmados no município de Patrocínio. Foram pacientes que tiveram contato com casos confirmados e que a gente fez a testagem e eles testaram positivos. Os casos leves não são mais testados pela Secretaria de Estado da Saúde, né? Então, a gente fez, tem uma importância epidemiológica para o município, mapear essa situação, tentar verificar onde há circulação de vírus, né? Então, esses casos leves confirmados, né, foi possível identificar graças à aquisição dos testes rápidos pelo município. E ainda essa semana, demora um pouquinho até que os dados sejam atualizados no estado, o boletim estadual também vai trazer esses dados, porque são dados validados. A gente utiliza um teste rápido que tem validação da Anvisa, né? Então, esses dados são dados reais que vão para o boletim do estado também. Há uma demora quando está lá no boletim suspeitos para depois ser confirmados, quer dizer, há uma espera, né? Porque às vezes a população, as pessoas não entendem. Mas cadê? Tem tanto suspeito, 40. Aí esses não confirmou então, não é positivo. Né? E o porquê também que as pessoas ficam se indagando. Por que não coloca os curados? Cadê os curados? Bom, os casos curados, porque a gente sempre faz uma nota e divulga na página oficial da prefeitura, né, dos casos que estão graves em UTI. Subentende que todos os que não estão lá é porque eles foram curados, né? Então, a gente traz no boletim lá casos... nosso boletim traz lá casos de síndrome gripal, né? É o total de casos hoje, né, no boletim que ainda não foi atualizado, traz 338. Desses, 278 liberados do isolamento. Significa que esses pacientes foram curados, né? 60 com casos leves ainda em monitoramento. Da mesma forma, esses casos em cima, os casos investigados, né? Hoje nós temos um caso suspeito, quer dizer que esse paciente, ele atende a critérios para suspeição, ele é um paciente grave, ele foi coletado material para exame e aguarda resultado de exame do estado. Então, esses casos suspeitos quer dizer que foi coletado material e aguarda resultado de exame. No início, nós demorávamos cerca de 9 até 10 dias para ter esse resultado. Antes, nós tínhamos um único laboratório credenciado pelo Estado, que era o laboratório da FUNED, então isso fazia com que demorasse muito. Hoje a gente está tendo esse resultado, já que o Estado credenciou outros laboratórios, a gente já consegue ter esse resultado dentro de 2, 3 dias. Tá? Então, agora a gente não vai ter aquele período longo de espera. Tá? Então, sempre que está suspeito, ele atende a critério e aguarda resultado de exame para ou descartar se negativo ou confirmar se positivo. Quer complementar, doutor? Queria. Só essa questão, por exemplo, igual a gente tem, igual a Noema colocou, casos com síndrome gripal, 338. Não que esses 338 sejam casos Covid, né? A gente até espera que a grande maioria não seja. Mas eles entram, como é uma doença que não dá para você diferenciar de uma gripe comum, de uma gripe por Covid, vamos dizer assim, eles entram todos agrupados. À medida que os exames forem ficando prontos, desses 338, por exemplo, a grande maioria a gente espera que não seja. Tá certo? Noema, tem como antecipar o boletim? Já vai sair? Não, a gente está antecipando, demora um pouquinho mais na segunda-feira, né? O que nós podemos antecipar é que não teve mais nenhum caso confirmado para hoje. Mas a gente está atualizando porque pega dados dos hospitais, né? Também, não só da rede pública, mas a privada também. A gente deve ter uma alteração aí nos casos de síndromes gripais, tá? Para logo mais divulgar. Então eu pergunto aqui, doutor, da Jaque Souza, no caso de bebês, tem algum cuidado especial ou é o mesmo que os outros, dos outros, né? Dos adultos? Crianças, de um modo geral, né? Os nenéns,
A gente sabe que a gente não tem transmissão, o que a gente até hoje viu é que não tem transmissão, tanto a mãe gestante para a criança, quanto pelo leite materno. Então, os cuidados são os mesmos, né? A máscara na hora de amamentar é extremamente importante, mas isso é uma medida que, independente de Covid, ela deveria ser tomada, né? E a questão da higienização, principalmente de quem vai manusear a criança, e os cuidados são gerais. Só para a gente estar fechando a nossa participação, o que vocês têm buscado em termos até mesmo de notícias com relação à vacina, com relação à medicação? O que vocês têm notado aí a nível de Brasil, não só de Brasil, mas de mundo? O que eu tenho percebido a nível de mundo, primeiro, é que todo mundo está testando um monte de droga, sabe? A gente não tem nenhum estudo grande, nenhuma evidência forte. Então é aquela coisa, testa-se de tudo para ver o que funciona. E isso é uma coisa que a gente está vendo que, talvez num cenário de desespero, igual muitas pessoas falam assim, numa pandemia não tem como você fazer um estudo grande. Mas a gente também não pode, por exemplo, tomar como verdade, às vezes, um estudo com 30 casos e vamos usar determinado remédio, porque a gente testou em 30 pessoas para tratar uma pandemia. E a nível de Brasil, o que a gente tem algumas pesquisas na USP, estão evoluindo bem, mas é aquilo que a gente comentou, são pesquisas pequenas, né, que ainda não tem nenhuma forte indicação. Em relação à vacina, é uma coisa que precisa de validação. Então, mesmo que você já tenha vacinas sendo testadas em humanos, a nível de validação, isso ainda demora um pouco. Só voltando em questão de remédio, a gente vê aí diversos remédios que têm ação in vitro contra o Covid. Mas a gente vê, por exemplo, igual no caso da cloroquina, é opinião pessoal isso. A gente tem ação da cloroquina, igual ontem eu vi no Fantástico falando de ação in vitro dos medicamentos. A gente tem ação in vitro da cloroquina no HIV, na hepatite, na influenza. In vitro a gente tem, mas quando a gente faz a hidroxicloroquina em vivo, a gente não tem esse mesmo resultado. Então, às vezes, fica sendo até opinião pessoal, uma ansiedade dos governantes, às vezes, em liberar determinado tipo de droga sem ter um estudo forte, uma indicação forte para ser usado. O que você tem ouvido aí, Noema, ou buscado aí? A gente tem se atualizado diariamente, né? E o apoio para a Secretaria de Saúde, a gente se norteia nas normas técnicas do Ministério e da Secretaria de Estado. Então, hoje, o que a gente tem é o que já tem uma autorização, né, e uma recomendação de uso. Então, a gente disponibiliza a hidroxicloroquina, o teste rápido. Então, todos os dispositivos, tudo o que se tem e que tem uma orientação, tanto do governo de estado quanto do Ministério, a gente disponibiliza. E a orientação sempre, e a postura dos nossos profissionais cada caso é um caso único e é discutido, né, para se definir qual a conduta e qual o direcionamento que será dado. Para fechar, o pessoal está perguntando aqui, doutor, para fechar, no caso do senhor que foi curado, ele está curado? Ele está curado, né? O que a gente tem visto nos estudos são o seguinte, até que ponto agora ele fica imune, até quando ele tem imunidade e se realmente ele tem imunidade, né? Então, as medidas de cuidados para ele, ela tem que continuar, principalmente a partir do momento em que o tempo for passando, né? A gente tem os estudos hoje, eles pegaram alguns macaquinhos, injetaram os vírus, infectaram esses macaquinhos e estão tentando colocar vírus de novo nesses macaquinhos. Até agora, a gente não teve reinfecção desses macaquinhos, né? Mas a gente não sabe até quando. Isso que é o grande problema dessa imunidade, a gente não sabe até quando ela dura. Muito bem, Noema, só mensagem final aqui nessa sua participação mais uma vez conosco aqui na Rádio Módulo FM, no Jornal da Módulo FM, você fica à vontade, mais uma vez quero aqui agradecer a sua presença aqui conosco. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar participando e reforçar o que a gente tem falado, né? O poder público, as instituições têm feito o possível e se dado ao máximo, então a gente precisa que cada um continue fazendo a sua parte. Doutor, sua mensagem final está aqui perguntando que tem quantas pessoas curadas aqui em Patrocínio. Não tem um relatório preciso, né? Não, é igual a Noema falou, das pessoas que não... Chegou agora aqui. A gente tem um número de pacientes confirmados, tem um número de pacientes que foi a óbito, aqueles que estão confirmados não foram a óbito, foram aqueles que foram curados, né? E isso é atualizado diariamente.
Fica à vontade, obrigado mais uma vez pela presença, Dr. Christian Garcia aqui, ao vivo conosco aqui na Rádio Módulo FM, só fica à vontade. Eu queria pedir encarecidamente para a população seguir as recomendações, usar máscara da maneira correta, fazer a higienização da máscara, lembrar de lavar as mãos, né? E por quê? Porque como a gente viu com esse paciente, preparado a equipe está, né? O grande problema dessas pandemias é a falta de recurso. Então, por mais preparado que a equipe do ponto de vista assistencial esteja, às vezes a gente não está preparado do ponto de vista de recurso. Então isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter em mente, principalmente diante dessa mudança de cenário epidemiológico que vive Patrocínio. Muito bem, né? Agradecendo aqui a presença da Noilma Passos e também do médico Dr. Christian Garcia, que participou conosco aqui no Jornal da Módulo FM desta segunda-feira. Essa entrevista lá no Facebook da Rádio Módulo FM, trabalhos aí do Rafael Lisboa. Vem aí o Rafael Pires e o Márcio Delinho, toda a equipe de esporte aqui da Módulo FM. Eu volto na sequência com a parte musical aqui. Tenham todos aí uma ótima tarde e amanhã bom feriado a todos aí. Tchau, tchau. Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento. Andap Autopeças. Unicerp. Protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho. Festival da Economia é no Marte Minas. Atum ralado Superfish 170 gramas, 2,99. Azeite galo extra virgem 500 ml, 16,90. Lava roupas Baby Soft 2 quilos, 9,90. Limpador multiuso Classic 500 ml, 1,79. Marte Minas, aqui